Todos sabiam o que ia acontecer na partida entre Internacional e Flamengo do Beira-Rio desde as 5h30 da tarde, que foi quando o jogo ele acabou e teve o seu resultado definido. O Inter com um time reserva, o Flamengo com um time titular. E o resultado dentro de campo ele foi o óbvio. Uma ampla superioridade da equipe carioca, que chegou a abrir 3-0 de vantagem e poderia ter construído com facilidade uma goleada dentro do Beira-Rio. Não é porque o Inter colocou em campo um time reserva que situações constrangedoras acabam sendo menores. A ineficiência de um ataque de 3,5 milhões de reais por mês novamente se mostrou para o torcedor. E pelo menos fica a lição, fica o favor de que, obviamente, o melhor atacante do Inter é o jovem Ricardo Matias. Entretanto, o que chamou a atenção foi a atitude da torcida ao final do jogo. Mesmo o Inter não tendo chance nenhuma de vencer o confronto, o torcedor colorado aplaudiu ao final da partida, pedindo e dando um voto de confiança para uma remobilização e uma classificação na Libertadores da América na quarta-feira contra o mesmo Flamengo. Nesse vídeo a gente fala tudo sobre a derrota com sobras, 3-1 do Flamengo no Internacional, dentro do Beira-Rio, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. O Inter perdeu por 3-1 para a equipe do Flamengo aqui no estádio Beira-Rio. E convenhamos, todo mundo sabia qual seria o resultado desse jogo. Essa partida acabou quando o Roger Machado divulgou a escalação, que era, inclusive, aquela escalação que a gente projetava. O Roger falou lá no Maracanã que o jogo de domingo teria o aproveitamento de cada estratégia em relação ao treinador pelas suas prioridades. O Flamengo, que tem uma prioridade nesse Campeonato Brasileiro pelo fato de estar na liderança, e o Inter, que obviamente prioriza apenas a Libertadores da América na quarta-feira contra o mesmo Flamengo. E isso se viu na escalação. O time do Inter era um time totalmente reserva, o único titular era o Aguirre na lateral esquerda. E só na escalação, todos os 22 mil torcedores que estavam aqui no Beira-Rio já sabiam, já souberam que o Inter ia perder o jogo. Já sabiam que o Inter não ia ter chance nenhuma de vencer a equipe do Flamengo. Principalmente a partir da escalação do Flamengo, que veio com aquilo que tem de melhor, em função, claro, da prioridade do Campeonato Brasileiro. O resultado desse jogo, gente, era cartas marcadas. E aí aqui eu vou ter que dar o desconto da dúvida pro Roger Machado, porque se na quarta-feira ele se classificar contra o Flamengo e chegar nas quartas de final da competição da Libertadores da América, eu não vou ter nada para falar em relação ao jogo de hoje. Um jogo onde o Inter perdeu e perdeu com sobras para a equipe do Flamengo. Não haverá nada a se falar em relação a esse jogo se o Inter conseguir um resultado importante de classificação contra o Flamengo. E é nisso que todo mundo aposta, é nisso que o Inter apostou. Entretanto, a gente precisa fazer avaliações em relação ao jogo. E algumas circunstâncias bem negativas que de novo se mostraram realidades para o torcedor colorado. Não é porque o Inter estava com um time reserva e não teve chance nenhuma de vencer o Flamengo que se torna menos constrangedor o fato do Inter colocar em campo hoje, no time reserva, o seu ataque de milhões. No time reserva do Internacional, a dupla de ataque era Borré e Ener Valencia. E vamos lembrar, Borré e Ener Valencia é uma dupla de ataque contratada pelo Internacional com expectativas de fazer com que o Inter pudesse competir com os melhores times do Brasil. Borré e Ener Valencia chegaram com uma expectativa de competir de igual para igual entre os melhores do futebol brasileiro. Não só não é, como sequer no Inter eles competem a ponto dos dois atacantes de salário milionário perderem a vaga para um garoto de 18 anos. E o jogo de hoje deixou isto absolutamente claro e cristalino. A atuação do Ener Valencia e do Borré, elas são um favor ao torcedor do Internacional. Porque depois do jogo de hoje, gente, não existe nenhuma dúvida de que o Ricardo Matias, ele precisa ser o titular absoluto para a próxima quarta-feira e que não se mexe nisso. Eu temi em determinado momento, tá?
que o Borré pudesse fazer um bom jogo, o Ener Valencia pudesse fazer um bom jogo, e se abrisse uma dúvida para quarta-feira? Não, essa dúvida ela não existe. No mais, é óbvio, o Flamengo foi muito superior ao Internacional, porque é um time que já é difícil de competir contra o titular, imagina contra os reservas. O Flamengo abriu 2-0 no primeiro tempo como quis, e aí o lance claro para mim, que mostra o que é a diferença dos dois times, foi no segundo gol do Flamengo. O Valencia pega uma bola no mano a mano com o Léo Ortiz, no campo de ataque, tem o Borré dentro da área, ele demora para driblar, toca pro Borré meio enforcado, o Borré domina meio enforcado, não consegue clarear a jogada e perde a bola. 30 segundos depois, o Flamengo teve a mesma jogada. O Samuel Lino no mano a mano com o Alan Benítez, tendo o Pedro dentro da área. O Samuel Lino acabou com o Alan Benítez, a bola chegou no Pedro com qualidade e aí o Pedro jantou a zaga do Internacional e com um toquinho fez o 2-0. Dois lances iguais, onde o ataque, que não deveria ser o ataque reserva do Inter, pelo que recebe, desperdiçou e o ataque do Flamengo capitalizou. É muito grande a diferença entre os dois times. E nesse jogo isso ficou óbvio. No segundo tempo, o Flamengo até sentou em cima do resultado, baixou as linhas. Quando o Inter estava gostando do jogo, o Roger chamou Bernabé, Alan Rodrigues, Ricardo Matias para melhorar a equipe. O Inter toma o terceiro gol, o gol do Gonçalo Plata, em uma falha de marcação terrível. Algumas questões que ficaram claras, o Richard não pode ser titular, tá? Se o Roger quiser colocar mais um volante contra o Flamengo, não pode ser o Richard. O Richard não mostrou nos jogos com a camisa do Inter que pode ser esse volante até o momento, tá? De bom, Gustavo Prado, melhor jogador do Inter em campo, tá? Melhor jogador do Inter em campo. Depois o Inter colocou alguns titulares, o Flamengo poderia ter goleado, ter feito 4-5-0 tranquilamente. O Flamengo poderia ter feito. Perdeu vários gols, sentou em cima do resultado. O Inter botou os titulares, obviamente melhorou o nível em cima de um Flamengo já jogando protocolarmente. O Inter conseguiu chegar ao gol de desconto e que mostra algumas coisas, tá? Por exemplo, o Alan Rodrigues é muito bom jogador. O Alan Rodrigues entrou mudando completamente o time do Internacional. É muito bom jogador o Alan Rodrigues. E aí veio o cruzamento pro Bernabé, pro Borré fazer o gol quase em condição irregular ali, mas depois o VAR confirmou. O Beira-Rio já tá aqui apagando as luzes. E a derrota, ela foi feia em termos de atuação para a equipe do Flamengo. Mas ficou o recado da torcida. Depois do jogo, os torcedores não vaiaram. Apesar de no intervalo vaiarem, depois do jogo não vaiaram, porque ficou o sentimento e ficou a mensagem de que essa derrota ela vai ser perdoada se o Inter na quarta-feira vencer o Flamengo e se classificar para as quartas de final da Libertadores da América, porque essa é a prioridade e essa é a obrigação e absolutamente todo mundo sabe disso. Os jogadores saíram aplaudidos depois de terem uma derrota acachapante sem qualquer perspectiva de reação dentro do estádio Beira-Rio. Fica a lição e o recado também dado pelo torcedor. Quarta-feira é o jogo da grande prioridade. E esse jogo deu muitos recados que o Roger precisa absorver. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!